Vos chamo amigos. Olá, hoje é sábado, dia 18 de novembro de 2023 e nós estamos aqui gravando os nossos estudos bíblicos como nós sempre fazemos. Antes de gravar, meus 3 recadinhos de sempre. O primeiro deles, por que estamos fazendo isso? Estamos lendo a Bíblia toda e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo sobre o capítulo que estamos lendo. Hoje vamos ler Isaías 41 e deixamos aqui um breve estudo para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Se você gostar do estudo, compartilhe com outras pessoas, troque essa informação com outras pessoas para que elas possam ser edificadas também. Meu segundo aviso de sempre, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a fazer uma leitura sistemática da Escritura. Faça isso, invista em você mesmo. Eu tenho aqui na descrição do áudio também a sugestão do livro do Cacau Marx, que é um livro de introdução à Bíblia. E por que eu falo sempre dele com a Bíblia 365? Porque o Cacau Marx o escreveu a partir de estudos da Bíblia 365. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui os canais digitais da igreja. Nos canais digitais da igreja, aqui na descrição desse áudio, nós temos os dias que temos estudos. Temos estudos às segundas-feiras, às quartas, às quintas-feiras e aos domingos. Nós temos a escola dominical, domingo 8h30 da manhã e domingo às 17 horas. 8h30 da manhã eu estou lá, vá lá estudar a Bíblia comigo, vai ser um prazer ter você. Hoje eu vou ler somente um versículo. Eu vou ler Isaías 41, versículo 8, diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Por isso o estudo de hoje se chama Eu Vos Chamo Amigos. Eu quero começar o estudo agradecendo as meninas que dedicam tempo para colocar os nossos estudos aí nos canais digitais, tanto a Ana Luísa quanto a Viviane, sempre fazem um esforço grande. Para vocês terem noção, agora são 17 horas e 40 minutos da sexta-feira e eu estou gravando o estudo que vai amanhã, ao ar amanhã, dia 18. Elas meio que padecem e sofrem comigo porque a minha agenda de trabalho está muito atolada nesse final de semestre. Aí eu gravo os estudos muito tarde, mando para elas muito tarde, mas elas ainda assim fazem um trabalho belíssimo lá de colocar disponível para vocês. Obrigado a elas que estão fazendo esse trabalho. O versículo 8 de Isaías 41 mostra uma realidade espantosa. Ela não é nada mais, nada menos do que espantosa. E por quê? Olha o que Deus diz. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de amigo. Essa realidade é simplesmente espantosa. E você vai dizer assim, mas por que é espantosa? Se você verificar entre os versículos 1 a 7 do mesmo texto, do mesmo capítulo 41 de Isaías, Deus destaca claramente quem ele é. Em alguns momentos na Escritura, o Senhor costuma fazer isso. Ele parece destacar para aqueles que o ouvem que precisam de um determinado senso de humildade, precisam baixar a própria crista. Então, no versículo 1, diz assim, calai-vos, ou na versão que eu estou lendo aqui, calem-se, calai-vos ou calem-se. Isso pode dar a ideia de um Deus irado, de um Deus bravo, ou uma figura birrenta dizendo, quem manda aqui sou eu. Mas os parâmetros humanos para fazer a análise de como é o comportamento de Deus são parâmetros muito limitados. Quando Deus está dizendo aqui em Isaías 40, calem-se diante de mim, ou calai-vos, ilhas, isso não é um acesso de ira, é um acesso de raiva, em hipótese nenhuma. A ideia básica aqui é que Deus expressa a correção a quem precisa ouvir correção. Ele expressa a correção dizendo, vocês precisam entender quem está falando. Quem está falando é o soberano. Deus estabeleceu conversas assim em múltiplas circunstâncias. Ele o fez com Moisés, então ele diz para Moisés, eu sou o que eu sou. Ele falou com Jonas, quando Jonas se aborrece, vejam, Jonas fica aborrecido porque Deus o manda pregar em Nínive. E mais do que isso, ele fica aborrecido não só porque Deus o manda pregar, mas porque Deus começa a salvar os ninivitas. E Jonas, numa sensação meio particular de que somente o povo judeu merecia ser salvo, começa a questionar o próprio Deus a respeito disso. E Deus vai dizer para Jonas quem ele é, que ele é aquele que comanda todas as coisas. Quando Jó fala com Deus, que o conhece, de o ouvir falar, Deus também vai mostrar a realidade da sua majestade para Jó. Deus vai mostrar para Jó quem ele é. Então é muito comum ao longo da Escritura Deus fazer isso.
ao longo da Escritura. Deus colocar quem ele é para mostrar ao ser humano, para disciplinar o ser humano e mostrar ao ser humano com quem o ser humano está falando. Então não é uma atitude birrenta, não é uma atitude de raiva, não é nada disso. É simplesmente Deus mostrando a sua majestade. E Deus realiza uma conversa aqui no capítulo 41, entre os versículos 1 a 7, e ele começa uma tratativa com as nações. Ele vai repetir tanto no versículo 2 quanto no versículo 4 a mesma tratativa. Veja, quem suscitou do Oriente aqueles cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque os pés dos reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Aí veja o versículo 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. O Schneider vai dizer no seu comentário a respeito da fala de Deus o seguinte: Deus abre as tratativas com uma pergunta que é repetida nos versículos 2 e 4. Quem suscitou do Oriente aquele quem fez e executou tudo isso? Ao perguntar, Deus já responde, pois os ídolos das nações não sabem o que responder a essa questão. Como em Isaías 40, versículo 12 e seguintes, o ser de Deus não é descrito com adjetivos, mas por meio de verbos. Eu achei isso belíssimo. O ser de Deus não é descrito com adjetivos, mas por meio de verbos. Faz parte da natureza de Deus que ele suscite aqueles que até então estavam totalmente fora do horizonte da história. É o Deus soberano que suscita aqueles que estavam fora do horizonte da história. O suscitar é parente do eleger, e isso leva imediatamente a uma nação específica, isso leva a uma ação específica e planejada por Deus. Ou seja, quando Deus levanta a mão, o não citado Ciro, quando Deus levanta o não citado Ciro, me desculpe, gente, deixa eu ler de novo, porque eu li errado aqui. Vou ler de novo. O suscitar é parente do eleger. E isso leva imediatamente a uma ação específica e planejada por Deus. Ou seja, quando Deus levanta o não citado Ciro, isso significa que ele o preparou para uma determinada tarefa e ao mesmo tempo já lhe concedeu sucesso para esse chamado. Ciro II, que subiu ao trono persa no ano 558 a.C., derrotou o reino medo de seu avô paterno em 550 a.C. e conquistou a capital Ecbatana, sem precisar se esforçar muito, pois parte dos povos derrotados submeteram-se a ele voluntariamente. Em pouco tempo, ele incorporara o reino medo e que se estendia até a Ásia Menor, ao seu domínio persa, de forma que a partir de então entrou para a história como o rei dos medos e dos persas. É ele mesmo que vai submeter a Babilônia e vai ser utilizado como instrumento de Deus para isso. Ora, Deus está aqui se apresentando como aquele que governa a história, que comanda todas as coisas. E não é espantoso que alguém dessa natureza, que comanda todas as coisas, que alguém dessa perfeição, chame um ser humano de amigo, como ele faz aqui com Abraão, o meu amigo Abraão, e você olha para o versículo 8 e pensa, como assim o meu amigo? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, o Deus que é grandioso, o Deus que é eterno, que se mostra totalmente soberano, que se define como aquele que é o que é de mais grandioso. Entre os versículos 1 a 7, diz no versículo 8 que ele é amigo. Jesus vai dizer aos discípulos que ele não os chama de servo, mas de amigos. E por que isso? Porque lhes deu conhecimento da vontade de Deus. Veja o que Jesus fala em João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Esse versículo 15 de João mostra que a atitude de formar e fazer amizade é de Deus. Em Isaías 41,
Deus promete a restauração ao povo porque ele tem uma amizade com Abraão, porque ele se lembra das suas alianças. Essa aliança e essa amizade só acontece porque Deus se dispõe. Jesus vai falar em João que o amigo deu a vida pelos seus. O amigo deu a vontade, fez com que a vontade de Deus fosse conhecida. Deus vai chamar Abraão de amigo. Essa amizade só acontece porque ele se dispõe a ser nosso amigo. No meio da sua infinitude, Deus se humilhou para estar num corpo humano. No meio da sua infinitude, Deus se humilhou para tomar a forma de homem e se humilhou até a morte e morte de cruz. E mais do que isso, ele se deu a revelar. Como ele faz aqui em Isaías 41, ele chama Abraão de seu amigo. O estudo de hoje chama Eu vos chamo amigos. Deus se revela, Deus os chama de amigo. Quando eu me lembro, na escola dominical, de vez em quando eu falo isso, quando as pessoas dizem o véu que separava já não separa mais. O véu foi rasgado e nós pudemos ir até o Santo dos Santos. Essa é uma compreensão limitada. Não fomos nós que fomos ao Santo dos Santos. Ele é que rasgou o véu e veio do Santo dos Santos até nós. Foi ele que veio até nós, nos chamou de amigos, porque ele tem uma aliança conosco. Veja, entre os versículos 1 e 7, o Deus grandioso, o Deus que é soberano e opera todas as coisas. No versículo 8, o Deus que honra a sua aliança porque ele decidiu ser amigo de Abraão, ele decidiu ser amigo de Jacó. Jesus decidiu dar a vida pelos seus amigos. Que nós possamos ser gratos porque ele se dispôs a ser o nosso amigo. Deus te abençoe.